Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos. Nos outros vídeos nós falamos sobre ciência, algum problema científico ou filosófico. E nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre a carreira científica, porque eu acho que muita gente tem dúvidas a esse respeito, como se tornar um cientista, o que um cientista faz, o que é um pesquisador, as etapas que ele precisa passar para chegar nesse título, por assim dizer, de cientista, que não é um título. E por conta disso, acaba muita gente falando besteira, fazendo algumas acusações. Então, para tudo que a gente quer opinar, é bom tomar conhecimento. Então, esse é o assunto do dia, esse é o assunto de hoje, a carreira científica. Para começar, para entrar numa carreira científica, o primeiro passo é sempre entrar na universidade para uma graduação. A pessoa escolhe a ciência que interessa, física, química, biologia, ciências humanas, arqueologia, astronomia, o que seja, filosofia, geografia, tem várias aí, e entra para fazer a graduação naquela área. Geralmente a graduação ela tem duas opções, o bacharelado ou a licenciatura. A diferença é que na licenciatura a pessoa vai ter mais matérias pedagógicas e menos matérias mais avançadas. Já no bacharelado, a pessoa não vai ter praticamente matérias pedagógicas, porém terá matérias mais avançadas. De qualquer forma, nada impede que a pessoa depois avance no mestrado, doutorado, ou tanto tendo bacharelado quanto tendo licenciatura. É claro que quem tem bacharelado larga a vantagem porque vai ter um maior conhecimento no assunto. Porém, muita gente quer ter licenciatura para ter a possibilidade também de lecionar para o segundo grau. Quem tem bacharelado só não pode ou não deve. Às vezes acontece da pessoa lecionar, mas o ideal é que tenha licenciatura. Existem muitas instituições, como instituições de ensino superior, que dão segundo grau, como os institutos federais, que exigem que a pessoa que vai ser professor lá tenha licenciatura, exatamente para dar aula para o segundo grau. Quando a pessoa vai dar aula na universidade, aí geralmente não precisa de licenciatura. Ela tem que ter um título como mestrado ou doutorado, ou mesmo às vezes apenas graduação. E nada impede também que a pessoa tenha os dois, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, depende da boa vontade. Bom, terminou lá a licenciatura ou bacharelado, o próximo passo é entrar no mestrado. Mas antes disso, vamos falar sobre como é que a pessoa começa na ciência na graduação. Na graduação existe um programa chamado Iniciação Científica, onde o aluno recebe uma bolsa. Essa bolsa hoje em dia acredito que esteja em torno de R$400 por mês, num prazo de 1 a 2 anos, para basicamente estudar algum problema científico. Ele não é obrigado a fazer nenhum estudo original, ele vai ter um orientador, que é um professor, que vai orientar ele nesse estudo. E ele vai, ao fim de cada ano, apresentar o seu estudo em uma banca e concorrer lá a um prêmio de melhor iniciação científica daquele ano. Isso é interessante para a pessoa já descobrir como é que é o método científico, o que ela precisa fazer, o que é escrever um artigo. É claro que ele não vai escrever um artigo científico na graduação, talvez um esboçozinho, alguma coisa, mas já vai tomar um gosto pela carreira científica. Posto isso, a pessoa acaba, se forma na graduação, ela vai tentar um mestrado. Para ingressar no mestrado, ela precisa fazer uma prova de seleção do mestrado. Essa prova geralmente é um pouco complicada, depende da área. Tem área que tem muita bolsa, então muita bolsa nunca tem. Mas tem área que tem mais bolsas, então é mais fácil. Tem áreas que tem menos bolsas e é muito concorrido, então é mais difícil. Se ela conseguir passar no mestrado, ela pode entrar com bolsa ou entrar sem bolsa. Entrando com bolsa ou sem bolsa, ela tem um prazo aí de até 2 anos, geralmente o mestrado é feito entre 1 e 2 anos, para apresentar uma dissertação. No mestrado ela também tem que fazer matérias, ela tem disciplinas, geralmente são bastante disciplinas, em torno de 6 a 8 disciplinas, que ela tem que terminar nesses 2 anos e ao fim de 2 anos ter uma dissertação completa, que é um trabalho escrito em torno aí de 50 a 100 páginas,
Tem que entregar esse trabalho escrito e apresentar para uma banca de 3 pesquisadores. Se ela ficar com bolsa no mestrado, a bolsa de mestrado hoje, a bolsa federal, é de R$ 1.500. A pessoa ganha essa bolsa, pode ganhar por até 2 anos. Essa bolsa é um dinheiro líquido, 1.500 líquido, bruto líquido é a mesma coisa, porque não tem descontos, mas também não tem direito nenhum. Não tem direito a 13º, não tem direito a férias, não conta para aposentadoria, nada. É um auxílio financeiro do governo. Bom, feito isso, a pessoa apresenta lá a sua dissertação para a banca e se a banca achar que está tudo nos conformes, ela é aprovada e ela ganha o título de mestre. Posto isso, ela vai fazer o seu doutoramento. A pessoa pode pular o mestrado não é necessário para ir para o doutorado, mas no Brasil acaba sendo um caminho natural. Não é assim no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, geralmente a pessoa vai direto para o doutorado, porém o doutorado deles é um pouco diferente porque é muito mais longo que o nosso. Então é como se o doutorado deles englobasse o nosso mestrado e doutorado. Mas vamos ficar aqui no Brasil. Então terminamos o mestrado, vamos tentar o doutorado. Novamente existe uma prova de seleção, a pessoa vai concorrer com pessoas, outras com o mesmo interesse, geralmente que tem também um mestrado, para ver quem vai ingressar no doutorado, quem vai ingressar com bolsa. Mais uma vez, a pessoa pode ingressar com ou sem bolsa, e se ela conquistar uma bolsa, essa bolsa pode ser de até 4 anos. A bolsa de doutorado federal hoje ela está em R$ 2.200, e assim como a bolsa de mestrado é um dinheiro, uma ajuda de custo, e não tem contribuição, mas também não conta para aposentadoria, não tem 13º, não tem feriado, não tem férias, ou seja, não tem direito trabalhista algum. Vale dizer que essa bolsa, o valor dela foi corrigido a última vez em 2012, então já são aí 7 anos sem reajuste. Mas não vamos entrar no mérito da questão. Essa bolsa a bolsa federal é a mesma do Brasil inteiro, não importa se as pessoas estão no Rio, São Paulo ou em outro lugar. Se for uma bolsa de uma agência estadual, aí o valor varia. Por exemplo, a bolsa de São Paulo é muito maior. A bolsa de São Paulo de doutorado, eu não sei, mas eu chuto que devo estar em torno de R$ 4.000. Realmente não tem o valor exato. Bom, no doutorado geralmente faz-se menos matérias que no mestrado, porque você aproveita as matérias que você já fez no mestrado, a menos que você entre direto no doutorado, então você vai ter que fazer todas aquelas matérias que você não fez no mestrado. E você no doutorado, você tem que passar por um exame de qualificação. Esse exame de qualificação depende de departamento para departamento. Cada departamento define qual é o seu exame de qualificação. Geralmente, depois de 2 anos, você tem que apresentar uma pré-tese para uma quase banca, uma banca local e menor. Ou seja, você tem que dizer o que você já fez até aquele momento. Outros departamentos cobrem uma prova, você tem que fazer uma prova e ser qualificado. Ou às vezes até os 2, isso aí foi critério do departamento. Sendo qualificado, você tem até 4 anos para apresentar uma tese. Uma tese também é um trabalho escrito, em torno de 100 e poucas páginas, que você vai apresentar para uma banca composta de 5 pessoas, sendo 3 da instituição e 2 externos, e eles vão avaliar se a sua tese é boa, é original ou não. Geralmente, para você apresentar a tese, para a pessoa apresentar a tese, ela já tem que ter publicado pelo menos um artigo científico em alguma revista de renome. Geralmente alguma revista internacional, mas aí também depende dos critérios do departamento. Alguns departamentos não exigem isso, outros exigem mais do que isso. Cumpridos esses requisitos, a pessoa apresentando a tese, vale lembrar que por todo esse período ela tem um supervisor, ela tem um orientador que vai orientar ela nesse processo, tanto no mestrado como no doutorado. Cumprido esse requisito, a pessoa apresenta lá a sua tese e, se ela for aprovada, ela recebe o título de doutor.
O doutorado é o título acadêmico máximo que uma pessoa pode ter. Lá fora é o que a gente chama de PhD, é Philosophy Doctor em latim. Acaba sendo doutor em filosofia, no caso. E não existe um título maior que esse. Pronto, a pessoa é doutora, ela chegou no ápice dos títulos acadêmicos. Não chegou no ápice da carreira acadêmica dela, mas nos títulos acadêmicos. Aí então, ela dizemos que ela já é uma cientista. Tá? Por quê? Ela já passou o doutorado dela pesquisando. O doutorado não é para apenas estudar, é para estudar e pesquisar. No mestrado também há uma certa pesquisa, mas é menos. Porque no mestrado não há necessidade de você ter um trabalho original para a dissertação. No doutorado é. Então ela já está pesquisando e ela já é uma pesquisadora. Muita gente diz, você está estudando, só estudando. Não, a pessoa não está só estudando. Se o trabalho dela envolve laboratório, um químico, por exemplo, um físico experimental, geralmente ela passa o dia no laboratório fazendo suas medidas. Se é um trabalho mais teórico, ela está na sala dela lá fazendo suas contas. Às vezes o departamento não tem sala suficiente para todo mundo, então a pessoa fica em casa fazendo suas contas. Por quê? Porque ela tem que ter o trabalho original dela. E além disso, se ela quer continuar na carreira acadêmica, ela tem que ter mais de um. Quantos mais, melhor. Por quê? Porque aí vem o que acontece depois do doutoramento. É muito comum que a pessoa tente uma bolsa de pós-doutoramento. O que é isso? É uma bolsa de pesquisa. Lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é um trabalho. Se você já viu Big Bang Theory, se perguntou o que os caras estão fazendo lá, a maioria deles são pesquisadores, muitos pós-docs. Chama de pós-docs. São trabalhos temporários. Tem um contrato de 2 anos e você vai ser um pesquisador nessa universidade. E a pessoa passa 2, 3, 5 anos lá pesquisando. Com salário, com desconto, com direitos trabalhistas. Aqui no Brasil não é salário, é uma bolsa de pesquisa. Então, se a pessoa pergunta, o que você faz? Eu sou um pós-doc, eu sou um pesquisador. Existe um título pós-doc? Não, pós-doc não é um título. Pós-doc é um contrato de trabalho que no Brasil não é um contrato, mas é uma bolsa, onde a pessoa pesquisa e publica. Geralmente o pós-doc é o momento em que o cientista mais pesquisa e mais publica. Por quê? Ele não tem mais obrigação de cursar disciplinas e ele não tem obrigação, muitas vezes, de lecionar. Algumas bolsas de pós-doutorado obrigam a pessoa a lecionar, pegar 1 ou 2 turmas e dar aula, mas muitas não. Então espera-se que a pessoa publique e publique bastante, que ela faça o seu nome no meio. Aí então sim ela vai concorrer a uma vaga de professor. Ela não precisa passar pelo pós-doutorado para ser professor, mas ela precisa geralmente de um título de doutor. Alguns cargos de professor não exigem um título de doutor. Se às vezes é uma universidade muito longe, que pouca gente quer ir, então como ela não consegue um doutor, ela diz, você só precisa ser mestre, e no edital requer lá titulação mínima, mestre. Mas se ela quer ir para um centro maior, a titulação mínima geralmente é doutor. E aí também para o concurso conta número de artigos publicados, aulas que ela já deu, congressos que ela já foi, trabalhos que ela apresentou. Então por isso que geralmente é bom fazer aí pelo menos um pós-doutorado. Seria muito interessante fazer um pós-doutorado fora para ganhar experiência internacional. Hoje em dia está muito difícil, porque a concorrência lá fora é muito grande. Então é muito comum, às vezes, o país de origem pagar a bolsa para a pessoa ir e depois retornar. O Brasil fazia isso. Ele pagava a bolsa de pós-doutorado para o cara passar 1, 2 anos. O cara, a mulher, a pessoa, eu falo o cara mania, de costume, mas felizmente o número de mulheres na universidade hoje é muito grande, é até maior que o de homens. Em muitas áreas certamente, mas em média já é maior que o de homens. Então é comum o governo pagar para a pessoa estudar lá fora desde que ela volte para o país e passe o conhecimento, está investindo nisso. A China faz muito isso, o Brasil fazia um pouco disso, mas acabou o dinheiro, agora não tem mais isso, a pessoa fica aqui, geralmente.
Certo? Então, depois disso, aí sim que a pessoa tenta ser professor universitário. O professor universitário geralmente também é um pesquisador, também é um cientista, porém não é obrigatório. Muitos professores acabam entrando na carreira universitária e deixando de publicar e ficam só lecionando. Pegam lá as turmas dele e não publicam mais, não pesquisam mais. Outros mantêm lá o ensino, mas continuam pesquisando. Se ele for um pesquisador, ele também pode pleitear uma bolsa de produtividade, que hoje está em torno de R$1.000, mas para o professor universitário isso não faz tanta diferença, porque o salário dele, o salário inicial de um professor universitário federal bruto já é em torno de R$10.000. Então essa bolsa não faz tanta diferença quanto faz, por exemplo, para um estudante de mestrado, doutorado e de pós-doutorado que precisa da bolsa. Eu esqueci de mencionar, a bolsa de pós-doutorado hoje federal é R$4.100. Muito? Pouco? Depende. Se você pensar que para você conseguir uma bolsa de pós-doutorado e é muito difícil e é uma concorrência muito grande também, você concorre com muitos dos seus pares, você concorre somente com pessoas que têm doutorado, e hoje em dia acredito que em torno de apenas 10% das pessoas que tentam consigam efetivamente uma bolsa de pós-doutorado. Muita gente acaba desistindo e indo fazer outra coisa, porque é difícil conseguir e não é tanto, e você não tem direitos trabalhistas. Enquanto isso, muitas vezes você vê um concurso público, um funcionário público, a pessoa tem graduação apenas e pega um salário inicial de 5, 6, 10, 14 mil reais, então às vezes compensa mais você largar a ciência e ir para uma outra área. Ser um programador, um salário de programador hoje só com graduação começa muitas vezes em 4, 5 mil reais, chega a 10 mil reais. Então, se é muito ou se é pouco, não vamos entrar no mérito, mas esses são os valores. E essa é mais ou menos a escadinha que uma pessoa tem que galgar para chegar a professor universitário, que é também um pesquisador, mas ele já começa a pesquisar bem antes. A pessoa já é um pesquisador de fato no doutorado. Vale a pena? Talvez você se pergunte. Depende. Eu acho que é muito de vocação. Para mim valeu muito a pena, no sentido de que é o que eu amo, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer. Então, não é que eu não saberia. Eu saberia fazer muitas outras coisas, mas eu adoro dar aula, eu dou aula sempre que eu posso, eu pesquiso, eu publico, então é o que eu quero da minha vida. Para mim valeu a pena, para outras pessoas, aí cada um é seu cada um. Então, se você tinha dúvidas aí, como é a carreira universitária, é essa carreira. É claro que no passado, antigamente, existiam aqueles gênios que a pessoa só tinha graduação, só tinha segundo grau. Existem russos famosos que só tinham graduação e se tornaram pesquisadores fantásticos. Existem, isso no século XX ainda, mas no século XIX aí era completamente diferente. Existe Michael Faraday, um dos cientistas mais brilhantes, ele não tinha nem segundo grau, ele era um aprendiz de laboratório e ele descobriu leis físicas fantásticas, mas aí são pessoas geniais. Hoje em dia a pessoa segue essa escadinha, segue essa carreira e é o caminho dele. Então, espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. E no próximo vídeo voltamos aí a falar sobre ciência, não mais sobre a carreira científica. Um abraço.